Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando com o professor de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Christian Calbé. Professor, o primeiro bloco nós fizemos uma leitura geral a respeito do uso da água, né, e a garantia desse direito ou a permanência desse produto no mercado. Essa discussão está bem viva atualmente. Fala-se muito que a Amazônia possui o Brasil possui um dos maiores mananciais de água doce do mundo. Quando se fala isso, de quanto se está falando? Nós temos reservas que nos garantirão esse bem e esse direito por muito tempo? E a Amazônia nesse contexto? Como é que ela se enquadra? E que forças a bacia amazônica dá ao Brasil na questão da água doce? Nós temos reservas importantes. Em relação a quê? Temos que saber que de toda a água que nós podemos ver, apenas 3% está disponível para o consumo humano. Então, 3%? 3% de toda a água que a gente vê, isto é, os oceanos. É água disponível? Não, para o consumo humano. A água salgada dos oceanos não interessa diretamente para as atividades de que nós precisamos para garantir a nossa vida, a sobrevivência na Terra. Nós queremos água para a agricultura, para a criação de gado, para a indústria, nós queremos água para poder navegar e fazer transportes, para produzir energia, são os usos essenciais da água. No Brasil, nós temos muita água na superfície, correndo, represada em açudes, lagos, e nós temos água subterrânea. Isso representaria, toda essa reserva de água doce, representaria em torno de 18% de toda a água doce do mundo. A bacia amazônica sozinha representa 12%, em torno disso, da água doce do mundo. A Amazônia deságua no oceano seus 180 mil metros cúbicos por segundo. É água que não acaba. Pensamos, mas é água com a qual nós acabamos, que é outra coisa. Porque se a água chega no oceano com 180 mil metros cúbicos por segundo, não precisa chegar a tudo isso. Nós vamos usar essa água. Se for o caso, nós vamos vender essa água. Dá para colocar 1 segundo de vazão do rio Amazonas no navio, tanque, e ele vai embora. Tecnicamente dá. E tem até alguns que estão aproveitando isso atualmente. Estão tirando a água do Brasil, estão tirando a água do rio Amazonas e levando. Mas pode fazer isso? Que eu saiba, pode. Eles não foram fiscalizados, não tem legislação que diga que não pode. Não falou antes que qualquer uso da água tem que ser outorgado, que ele deve ser permitido pela administração? Sim, mas ninguém ainda pensou nisso. Um dia nós vamos pensar. Agora, nós estamos no balanço hídrico. E o nosso balanço hídrico está excelente dentro do conjunto do planeta. Nós temos água que não é para faltar nunca. Nós, o Canadá e mais alguns países, não são muitos. Então, a América do Sul é o continente mais bem servido em água. Isso nos dá uma riqueza muito grande, tão grande que eu falei em vender água assim, bruta, mas tem uma outra maneira de vender água que consiste em você criar aqui as plantas, o gado, os frangos, os suínos, e você cria tudo isso com quantidades assim muito grandes de água. E depois você vende, você exporta. E é uma maneira de exportar água para países que não têm. Os países que não têm água em condições de fazer plantas industriais de criação, por exemplo, de frango, esses países compram frangos do Brasil. Então o Brasil, ele coloca água nesses frangos criados durante 90 dias e tem que alimentá-los, e a água faz parte disso. Essa água embutida
em produtos de exportação é tão relevante que passou a ser chamada de água virtual. A água virtual, hoje em dia, é uma noção que faz parte do mercado internacional de mercadorias, que chama de commodities. Então, isso aqui passa desapercebido, mas isso aqui é algo extremamente relevante. Você tem países como o Egito, que depende cada vez mais de produtos alimentícios que vêm de outros lugares. Inclusive o Brasil. Inclusive o Brasil. E interessa ao Brasil produzir produtos agrícolas e vendê-los. Agora, você imagina facilmente que isso pode ensejar especulações desenfreadas e dependências fora de sério. O que vai acontecer o dia que um outro país vai dizer, bom, simplesmente não seria chantagem, simplesmente dizer, bom, a safra não deu, quebra de safra, como esse ano está dando no sul do Brasil, fala em 20% de quebra de safra, você vende menos. Se não pode abastecer um país inteiro, você imagina o que pode dar lá? Então, aos poucos se chega a um problema que ninguém evoca. O problema da água também é um problema da população, é um problema demográfico. Se você tem uma população que cresce o tempo todo, você tem que garantir o abastecimento dessa população. E você está num país que já não tem condições de produzir a alimentação dessa população. Você tem que encarar esse problema. A China, considerada um país até cruel, por quê? Porque decidiram que tem direito a um casal, a um filho por casal, que o segundo filho está muito desestimulado, tem pressões extraordinárias, e o terceiro filho passa a ser crime. E a população da China vai estagnar daqui a muitos anos. E ela vai envelhecer. Você entende que se você não tem mais tantos filhos, então você tem, na proporção global da população, cada vez mais idosos. Esses idosos têm força de trabalho menor, eles não trabalham tanto. Como é que você sustenta todo mundo? Esses são os problemas para 20, 25 anos. Vamos deixar para as pessoas lá? Não, esses problemas estão também na nossa relação com a água hoje em dia. Esses são problemas que parecem tão acadêmicos, tão professor universitário que diz, bom, vamos devagar, né? Ninguém está nessa e nós vamos tomar mais um gole, obrigado. Professor, no primeiro bloco, o senhor fez uma análise a respeito desse problema que existe com a legislação, de que algumas empresas podem ou querem ter o direito de comercializar a água. E citou aí o problema específico na região sudeste. Qual a diferença do ponto de vista da legislação em vender esses serviços, serviços ambientais? Por exemplo, quando o senhor citou agora há pouco, a importância da bacia amazônica, e como que isso pode ser vendido, esse serviço. Aí tem que ser o papel do Estado, o Estado que passa a ser o detentor desse comércio, não pode ser uma empresa. Sim. Você vê, nós nem sabemos mais como tratar o problema, que se é comércio de água, se é necessidade de abastecimento, obrigação de abastecimento. Então, tradicionalmente, o que acontece? O Estado, que cuida dos interesses de todos, ele presta o serviço público de abastecimento de água das pessoas. Então, ele organiza isso como? Ele pode dizer, eu faço isso diretamente. Eu deixo isso com os municípios. O município vai ter o mesmo problema. O município é o estado onde a gente mora, né? Então, o município vai dizer a mesma coisa. Não, eu cuido disso diretamente, eu vou organizar o serviço ou eu vou fazer o quê? Vou fazer uma licitação, vou realizar uma concessão de serviço público, eu vou ficar de olho na qualidade do serviço prestado. Todo mundo tem que ter água. Então, vocês têm redes de distribuição de água, que são serviços onerosos, e você considera que isso se chama de monopólio natural. Por quê? Porque é tão caro fazer isso que você não vai dizer vai ter duas redes de distribuição de água numa cidade. Seria absurdo. Então, monopólio natural.
Nessas condições, se você sabe que está sozinho, diz, peraí, eu vou fazer o meu lucro com isso. Então, você passa a outorgar o direito de distribuir água e a pessoa privada se ressarce dos investimentos que faz. Se ressarce até que ponto? Qual é o lucro que você tem o direito de realizar com um insumo vital, que não tem substituição? Aí eu digo, as outras pessoas da Associação para o Contrato Mundial da Água dizem não tem lucro. Nesse negócio de água não tem negócio, só tem água e não tem lucro. E nós queremos que haja uma garantia de distribuição com condições sanitárias, hein, iguais para todo mundo. Tem que ter um mínimo. E isso só o Estado garantiu. Quando a água foi repassada para companhias privadas, que de 10 anos para cá isso aconteceu na Argentina, na Bolívia, na Índia, no Bangladesh, na África do Sul, na França. Então, onde aconteceu isso, o serviço piorou, e piorou em condições assim inimagináveis. Por outro lado, o custo do serviço foi multiplicado por 100%, 157%, e deu problemas sociais inimagináveis, de modo que as companhias privadas não dão conta deste recado. Houve problema, tiveram de sair de Buenos Aires, da Bolívia. Pega o exemplo da Bolívia, que é suficientemente dramático. Em março de 2001, houve motins da água, porque a companhia Bechtel, norte-americana, que foi encarregada da distribuição, simplesmente chegou a pressionar os poderes públicos, que proibiram que os bolivianos em Cochabamba utilizassem a água dos seus poços para a sua alimentação. Deu motins. E deu 7 mortos na repressão dessas manifestações, que são uma das causas essenciais remotas da eleição do presidente Evo Morales, que quando imediatamente, logo após a sua eleição, fez o ministério dele e criou o Ministério da Água. Então, isso é altamente simbólico. Tem que cuidar desses problemas que acarretam tragédias. Em outros países, na Índia, no Paquistão, na África do Sul, as companhias que nós chamamos de estados maiores da água no mundo inteiro, a Veolia, Vivendi, Lyonnaise des Eaux, as grandes maiores no caso são francesas. E algumas outras existem, elas foram colocadas frente a responsabilidades que não queriam assumir e saíram. Aí, semana retrasada, a Bechtel, que estava processando a Bolívia, o governo boliviano, numa instituição internacional de controle de litígios sobre investimentos, ICSID, a Bechtel pediu 50 milhões de dólares de indenizações por ter sido colocada fora do mercado boliviano, onde ela empatou $1 milhão. Nem chegou a 1 milhão, estava pedindo 50. Agora, houve uma campanha mundial para denunciar tudo que deixou de fazer, tinha obrigação de fazer na Bolívia, e isso levou a uma pressão com manifestações de passeata nos Estados Unidos, na Holanda, na Bolívia, claro, e outros lugares. E a Bechtel, 3 semanas atrás, disse que aceitava retirar sua queixa e recebia uma indenização simbólica de 2 moedas que vale 30 centavos cada um. Então, isso mostra que, de um lado, existem reações cada vez mais fortes de movimento de cidadãos no mundo inteiro. E, por outro lado, que esses movimentos surtem efeito, eles têm êxito. Então, eu penso que isso ensina uma conclusão, pelo menos. Em vez de forçar o conflito e de chegar a momentos de tragédias, seria muito melhor respeitar o espírito da legislação, em particular da legislação brasileira, e dizer que nós vamos sentar e discutir isso. Porque quando você
força tudo numa direção, você consegue muitas vitórias iniciais e medianas. E um dia o balanço volta. Isso que aconteceu com a liberalização, a ultraliberalização em nível mundial e até Seattle. E a partir de Seattle, aí você verifica que dá conflitos, dá manifestações, passeatas com pessoas que morrem, e mesmo assim você não garante mais que os lucros estão crescendo em certas direções. Dá problema. Você chega ao OMC com a última rodada e a reunião em Hong Kong e foi um fracasso. Nossos diplomatas, os diplomatas deles, não usam a palavra fracasso, mas não deu em nada. Por quê? Isso envolve outras coisas, mas envolve os alimentos e envolve essa água virtual da qual eu falei antes. Professor, vamos aproximar mais essa nossa discussão. Eu tenho aqui uma parte do seu livro em que o senhor mostra, o seu livro, esse aqui, A Água, a Lei, a Política e o Meio Ambiente, ressaltando as questões da legislação ambiental. Nessa foto, nessa imagem, nesse recorte que o senhor traz aqui, o que há de errado? O errado, esta representação mostra como nós instalamos à beira do rio, a família vem, cria, no caso, suínos, atividades agrícolas. Instala o filho junto, aí nós vemos aqui que o poço que alimenta a água da família está sujeito a receber interferência por percolação da água que infiltra, da criação do suíno, porque o açude que recebe o esterco, que não deveria ser um açude dessa maneira, pode vazar. De vez em quando ele vaza e vai tudo para o rio. Então, essa situação se repete vezes um grande número de coisas. Então, aqui nós temos um exemplo na lei, isso seria um uso insignificante da água? Sim, se fosse de uma família só. Mas se você virar a página, você vê que essa atividade já está representada na parte central, no retângulo, e os vizinhos fazem a mesma coisa. Então, quando você multiplica uma atividade insignificante por 10, 100, 1.000, você tem densidades insuportáveis de produção. Insuportáveis por quê? Porque o sistema não comporta isso. O sistema não permite que você pegue a água, coloque a água para criar o suíno que você vai exportar, água virtual, e, por outro lado, você permaneça com o esterco que não pode ser utilizado nas quantidades produzidas, você permanece com água poluída que corre, vai para outros lugares, o que percola, vocês têm os nitratos que, produzidos pelos excrementos, vão para o solo, vão contaminar a água de novo. Este é o esquema em relação a essa pequena criação. Dá uma ideia dos problemas que nós estamos inventando para nós mesmos. Professor, o senhor acredita, para finalizar essa nossa conversa, que o Brasil pode liderar um movimento que possa olhar a água de uma maneira mais cuidadosa? Nós podemos pensar nisso, tomarmos as medidas e, enfim, nós evidenciarmos a nós mesmos como exemplo. Seria um desafio extraordinário. Nós teríamos que tomar muitas medidas, porque dar lições aos outros nessa área de conforto, sobrevivência, criação ecologicamente correta, isso é muito difícil. Mas, por que não? Se nós temos quase 20% da água doce do mundo, e eu penso que nós deveríamos mostrar no mínimo 20% dos exemplos. É um grande desafio e nós podemos enfrentá-lo. É decidir. Professor, o senhor lança amanhã, aqui em Rio Branco, o livro Água Doce nas Relações Internacionais. Onde acontece esse lançamento? Que horas vai ser? Deve ser no CREA do centro da cidade, primeiro com uma palestra às 19 horas, organizada pelos colegas da UFAC, a quem eu agradeço, e assim nós teremos uma oportunidade de falar desses assuntos em âmbito internacional, porque o Brasil tem interesse enorme, está presente em 2 das maiores bacias do mundo, elas são internacionais, Bacia Amazônica e a Bacia do Prata. Então nós vamos debater esses problemas e você está convidado. Quem apoiou a execução do livro?
Bom, isso resulta de um apoio, um auxílio financeiro, como a bolsa de pesquisa do CNPq, que é o organismo federal, um dos organismos federais, desculpe, que financia as pesquisas e que, no meu caso, com uma bolsa de pesquisador, permitiu que eu fizesse todos esses trabalhos. Professor, Ideias da Aldeia agradece a sua participação aqui no nosso programa. E também agradeço essa possibilidade de falar desse trabalho e de divulgar e de contribuir, evidentemente. É uma importante contribuição, penso eu, de poder chegar a todas as famílias, os interessados, e falar deste problema que eu conheço. Obrigado. Nós agradecemos novamente. Bem, depois dessa reflexão amadurecida a respeito da nossa relação com a água, o Ideias da Aldeia se despede contando com a sua audiência no nosso próximo encontro. Obrigado e até lá. Olá, no Ideias da Aldeia de hoje, uma conversa importante sobre a água doce nas relações internacionais. Para isso, nós convidamos o professor de